Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e hoje o assunto que a gente vai falar é meiose. A meiose é um fenômeno de divisão celular que ocorre em células reprodutivas que vão produzir os nossos gametas, no caso espermatozoide ou óvulo. Uma característica que é determinante na meiose é o seguinte: na meiose vão ser produzidas 4 células e não 2 como na mitose. Só que, na meiose, as células que vão ser produzidas vão possuir a metade do número de cromossomos da célula que as originou. Tá bom? Então, a metade do material genético da célula que os originou é o resultado da meiose. E para que as células que são produzidas têm a metade do material genético da célula que as originou? Para que, ao encontrar um gameta com o outro gameta do sexo oposto, eles possam se juntar as duas metades, do material genético, e ao juntar as duas metades do material genético vão formar um inteiro, um organismo inteiro. E isso, no caso, é uma reprodução sexuada, quando você encontra uma metade com outra do sexo oposto, e ao juntar, você vai formar um inteiro por meio de uma reprodução sexuada. Considerando, então, que a gente é formado por duas metades, uma metade que veio, por exemplo, do nosso pai e uma outra metade que veio da nossa mãe, a gente conclui, então, que nós temos informação dobrada. Os cromossomos que vêm do pai têm informações para as mesmas características do que o cromossomo que vem da mãe. E aí existem, então, cromossomos chamados cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos idênticos. Eles têm o mesmo tamanho e eles tratam das mesmas características. Por exemplo, faz de conta que existe um cromossomo no pai, com um certo tamanho, e que tem várias características que ele coordena. E uma dessas é a cor do cabelo. Vai ter na mãe também um cromossomo, que é homólogo ao do pai, que tem também o mesmo tamanho e a mesma quantidade de material genético, e vai ter uma região também que trata também da cor do cabelo. Isso é um cromossomo homólogo. Tem o mesmo tamanho e tratam do mesmo assunto. Mas vamos à meiose, então, gente. Ok, vamos fazer de conta que a célula, antes de entrar em meiose, esteja com 4 cromossomos. E esses cromossomos sejam 2 do pai e 2 da mãe. Deixei nessa cor aqui só para facilitar. 2 cromossomos que são do pai, na cor azul, e 2 na cor laranjada da mãe. E esses cromossomos, antes de fazer a meiose, eles precisam se duplicar. E isso acontece na fase S, da intérfase. Então, existe, antes da divisão, um período chamado intérfase, e a intérfase tem 3 fases. Fase G1, fase S e fase G2. Na fase S, nessa fase, ocorre a duplicação do material genético. Então, o material genético é duplicado. Ok, então, nesse momento, nós temos o material genético duplicado. Perfeito? Vamos entrar na meiose propriamente dita. Então, gente, a meiose ela é dividida em 2 fases, meiose 1 e meiose 2. E ainda, cada uma dessas fases é dividida em 4 etapas, assim como na mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, seria o seguinte: na meiose 1 vai haver prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E meiose 2 vai haver prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Do mesmo jeito. O que acontece na meiose 1? Na meiose 1 ocorre a junção dos cromossomos homólogos, eles vão se juntar e depois vão se separar. Isso é a meiose 1. Eles vão se alinhar um com o outro e vão se separar. Na meiose 2, o que vai acontecer é a separação das cromátides irmãs, as que foram duplicadas agora na intérfase. Tá bom? Então, vamos passar cada uma delas. Na meiose 1. A meiose 1 ela é dividida em 4 etapas, como eu falei para vocês: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Prófase 1 agora. Na prófase 1, o que acontece é o alinhamento dos cromossomos homólogos. Pois bem, gente, isso aqui é só um acréscimo para vocês, mas a prófase 1 é ainda dividida em 5 subdivisões, que são elas aí: leptóteno, zigóteno, paquíteno
diplóteno e diacinese. Gente, vocês não precisam saber disso com detalhes, tá? Isso é só para vocês ficarem sabendo. Eu nunca vi isso caindo em provas de vestibular, ou pelo menos com frequência, né? Mas o que vale saber é que existem subdivisões na prófase 1 e essas subdivisões dizem respeito ao alinhamento dos cromossomos e ainda um outro fenômeno chamado crossing over, ou permutação, que é a troca de pedaços de um cromossomo, por exemplo, o cromossomo do pai, com o cromossomo da mãe. Há uma troca para aumentar a variabilidade genética. Isso as nossas células fazem, e é uma coisa esplêndida, uma coisa muito interessante para a vida, porque você acaba aumentando a variabilidade genética. Então vamos lá, gente. Dessas 5 etapas, na etapa do meio, chamada paquíteno, ocorre então esse alinhamento dos cromossomos homólogos, né? E aí isso é chamado aí de tétrade ou bivalente, né? Tétrade ou bivalente. E aí o que acontece? Nessa etapa, a paquíteno é formada as tétrades e as bivalentes, e na próxima etapa, chamada aí de diplóteno, ocorre a formação de quiasmas, que são regiões de troca do material genético. E acontece um fenômeno chamado de crossing over, que é o quê? Um pedaço de material genético de um cromossomo vai para o outro, perfeito? E vice-versa. Então, eles estão alinhados e nesse alinhamento acontece a troca de material genético. Sai um pedaço do material genético, por exemplo, da mãe, e vai para o pai, e do pai vai para a mãe. Perfeito? Gente, esse fenômeno só acontece em cromossomos homólogos. Não queira fazer isso em cromossomos que não são homólogos, que isso aqui vai misturar, vai ser uma bagunça, tá? Isso aqui só acontece em cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que têm o mesmo tamanho e tratam de mesmos assuntos, têm informação genética para produzir coisas de uma mesma característica. Ok. Feito isso, a célula vai perder a sua carioteca e vai para a segunda etapa da divisão, que no caso é a metáfase, tá bom? Então, lembrando para vocês, né, é duplicado ainda na intérfase os centríolos, isso nas células animais, e os centríolos emitem fibras do fuso. Então, no caso é chamado aí de fuso acromático. E essas fibras aí, esses feixes de microtúbulos são produzidos e alguns dão estabilidade à célula durante a divisão, enquanto que outros vão fazer uma conexão com os cromossomos e vão fazer a divisão do material genético. Eles vão alinhar os cromossomos no meio, na região equatorial, e alinhando na região equatorial, a célula está em metáfase 1. Então, a célula agora está em metáfase 1. Se vocês virem isso aqui, um desenho, uma ilustração, isso aqui é uma metáfase 1. Gente, e o que acontece? Diferente da mitose, né, na metáfase da mitose, a separação já das cromátides irmãs, na meiose acontece não a separação das cromátides irmãs, mas o que acontece é a separação dos cromossomos homólogos, dos cromossomos que tratam do mesmo assunto. Então, vai acontecer agora a separação dos cromossomos homólogos. Vão para cada extremidade da célula os cromossomos homólogos, tá? Eu retirei as fibras do fuso só para facilitar, tá, esse fuso acromático. Mas elas estão aqui puxando os cromossomos homólogos e cada um vai para uma extremidade da célula. Nessa etapa, a gente está falando de anáfase 1. Então, aqui é uma anáfase 1. Após a anáfase 1, existe a telófase 1. Então, o que é a telófase 1? A formação, novamente, aí da carioteca, né? Então, a gente tem a formação da carioteca. Perfeito? Gente, lembrando o seguinte, a separação é aleatória. Nesse exemplo aqui, tem cromossomos que eram do pai e cromossomos que eram da mãe, no mesmo lado, mas poderia ter sido o oposto, poderia inclusive estar aqui o do pai e aqui o da mãe, tanto faz, não tem problema nisso, tá, gente? Tá? Eu vou até deixar assim, para dizer que teve a divisão aleatória, perfeito? Mas vamos prosseguindo aqui, gente. Aqui, gente, terminamos a meiose 1, aqui é a telófase, formação da carioteca, e aí agora tem que ter a divisão do citoplasma, tá? Vai ter a divisão do citoplasma. Eu não vou representar aqui porque eu não tenho como cortar esse material, mas faz de conta que já teve uma divisão do citoplasma. E agora a gente vai entrar na meiose 2, tá? Meiose 2
você vai ter o mesmo processo. Você vai ter aí duplicação de centríolos, tá? Então os centríolos vão se duplicar e a célula vai entrar em divisão. E essa divisão é muito parecida com a da mitose. O que vai acontecer? Né? O material genético vai ficar disperso no citoplasma, ou seja, a carioteca vai se desfazer, tá bom? Aqui a gente está em prófase 2 agora, da meiose 2. Então a gente já está na meiose 2 agora. E você vai ter aqui os centríolos se posicionando nas extremidades da célula, vão emitir essas fibras do fuso acromático. E essas fibras também vão alinhar os cromossomos na região equatorial da célula. Perfeito, gente. Agora a gente entrou na metáfase 2. Metáfase 2. E na metáfase 2, né, o que caracteriza a metáfase 2 é a presença aí dos cromossomos posicionados na região equatorial das células, né, produzidas. E agora a gente vai para a anáfase 2. E o que acontece na anáfase 2? Na anáfase 2 agora acontece a separação das cromátides irmãs. Cromátides irmãs, tá? Então, elas vão se separar. Vai uma para uma extremidade da célula e a outra para outra extremidade da célula. Mesma coisa, né, na outra célula. Vai uma para uma extremidade e outra para outra. Gente, as fibras do fuso são bem rígidas, tá? Essas aqui estão todas despencando porque esse modelo tem suas falhas. Mas elas são rígidas, elas puxam os cromossomos para si. Então, perfeito. Aqui nós estamos em anáfase 2. E da anáfase 2 nós vamos para a telófase 2. Perfeito? Na telófase 2 o que acontece? Acontece a formação das cariotecas novamente. Então nós temos aí os cromossomos aqui de cada célula e é formado novamente as cariotecas. As cariotecas são formadas novamente. Queridos, lembrando que a célula já tinha sofrido uma divisão inicial aqui no meio, né? Haverá uma segunda divisão do citoplasma, separando as que eram formadas, né? Então, a gente vai ter agora, no final, 4 células divididas. Uma aqui, que foi ainda na meiose 1, e agora aqui, na meiose 2. Então, vocês têm 4 células no final. Se vocês notarem, tem também a informação necessária, logicamente, mas é a metade da informação da célula que as originou. Então, essa é uma característica da meiose. Ela forma 4 células, só que as 4 células têm a metade da informação genética, né, da célula que as originou, metade do DNA, metade dos cromossomos. Então, gente, isso aqui é a meiose, tá? Eu deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios para fixação, tá? E comente aí se vocês tiveram dificuldades em entender o conteúdo, se vocês tiveram dificuldades na lista de exercícios, né? Também comente se foi fácil, né? Se teve uma questão que vocês acertaram, uma questão que vocês erraram, né? Dúvidas, podem colocar também nos comentários. E é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like aí, tá bom? Também se inscreva nesse canal, tá? Fiquem à vontade para se inscrever nesse canal. Compartilhe com os amigos, tá? E, gente, até a próxima, tá? Tudo de bom, um abração.